Boa tarde a todos, novamente, sejam bem-vindos. Eu sou a Maria José Ferreira, sou a diretora de investigação e dos laboratórios de controle de qualidade do Centro Tecnológico Calçado. É um prazer estar convosco. Começo por agradecer e cumprimentar o nosso orador, o professor Pedro Almeida, e a todos os participantes. Muito obrigada pela vossa presença. Gostava de dizer que, durante este webinar poderão todos registar as questões que tenham. Têm um botão que PIR, perguntas e respostas. Por favor, escrevam as vossas questões e no final teremos cerca de 15 minutos para abordar todos os temas do vosso interesse. Agora, iria apresentar o Pedro Almeida, é designer, tem doutoramento na área do design estratégico. Este doutoramento foi efetuado em Londres. É professor auxiliar na Universidade de Aveiro há bastantes anos. É também professor visitante na Escola de Inovação da Glasgow School of Arts. É um especialista com mais de 2 décadas de investigação na área do design para a indústria do calçado, com grande foco no design de sapatilhas. Tem trabalhado e vai-vos hoje falar um pouco destas temáticas, é de facto um conhecedor aprofundado na área do calçado, de novas abordagens para a sustentabilidade, não apenas numa vertente de materiais ou ambiente, mas também na vertente cultural, social, daquilo que é a nossa identidade. Tem feito um trabalho muito intenso na área da arqueologia das marcas, da compreensão das marcas e, portanto, é com grande prazer que vos trazemos este excelente orador e este webinar. Eu gostava de dizer que este webinar se insere no enquadramento de um projeto vasto que temos em curso, que é o Bioesforço Floral. Este projeto tem como grande objetivo promover a transição da nossa indústria, de toda a indústria do calçado, de todos os setores da indústria do calçado, para uma economia mais biológica, mais regenerativa, mais circular e, portanto, está a desenvolver novos materiais, todo tipo de materiais para calçado, na vertente de serem mais biológicos ou serem mais reciclados, terem menor impacto ambiental. Está também a desenvolver novos produtos de calçado, novos conceitos baseados em ecodesign, como vão ver hoje é um tema crítico e fundamental para as nossas empresas, a desenvolver novas tecnologias. Estão previstos mais de 50 novos produtos, 20 linhas produtivas, muitas ações como estas de capacitação e estão todos convidados a conhecer mais sobre este projeto e a envolver-se de alguma forma nele. Portanto, fica aqui o nosso bem-ajam e toda a disponibilidade para nos contactarem e se envolverem no Bioesforço Floral. E sem mais demoras, passava a palavra ao professor Pedro Almeida para iniciar a sua apresentação e trazer-nos todas as novidades sobre a sua investigação mais recente. Obrigada, Pedro. Ora, muito boa tarde a todos. Gostaria de começar, em primeiro lugar, por agradecer este convite. É sempre uma honra e um privilégio poder partilhar algum deste conhecimento com uma audiência mais alargada e, sobretudo, do meio industrial e empresarial, pelo que traz-me aqui, assim, hoje uma missão um bocadinho desafiante, que é tentar partilhar convosco algumas ideias, ou pelo menos alguns temas que são muito pertinentes no contexto atual que vivemos. Eu vou partilhar então aqui a apresentação. E agradecia só a confirmação se está visível esta primeira Sim, página. está visível. Obrigada. Muito bem. Ora, hoje o tema, em termos de título, que se conseguiu arranjar foi para uma ecologia do design na produção de calçado em Portugal, porque toca exatamente nesta ligação entre o design e a indústria, onde há um conjunto de pontes que podem ser ainda muito exploradas.
A engenheira Maria José Ferreira teve já a gentileza de me apresentar e, portanto, passo à frente também esta imagem. Mas, no essencial, no âmbito desta temática, há aqui 3 tópicos fundamentais. Portanto, um deles, a identidade visual, o outro, a arqueologia das marcas, e um último, os sistemas marca, produto, serviço. E eu creio que a dificuldade, por um lado, é em apresentar temas que são muito densos, muito complexos, vastos também por si, num curto espaço de tempo, e, por outro lado, tentar encontrar aqui formas, ou pelo menos uma forma de os articular também entre si. Ao nível da identidade visual, se calhar importa começar por clarificar até alguns pressupostos que relacionam o design e as organizações. Podemos depois focar, enfim, alguns aspectos dos programas de design organizacional, e há aqui um design organizacional que pode ser confundido, ou seja, os programas de intervenção do design nas organizações, mas que está aqui também implícita uma ideia de como o design pode ajudar, de facto, no desenho das próprias organizações. Há aqui um conjunto de modelos de participação do design mais tradicionais e que podem ser também apresentados, e depois algumas questões, se calhar, mais específicas sobre como, sobretudo, os programas de identidade visual são desenvolvidos no âmbito das marcas para a sua construção e disseminação no mercado. Se calhar o primeiro pressuposto é exatamente considerar que o design, antes de mais, é uma ferramenta de mediação para a transformação cultural e social, o que significa que tem estas duas componentes, ou estes 2 níveis de intervenção, a nível operacional e estratégico. Eu creio que, em termos gerais, as pessoas relacionam mais o design em termos da sua operacionalidade, mais do que a nível estratégico, e que também há um entendimento geral sobre como o design se concentra na aparência superficial dos objetos. Portanto, o design não tem que ser visto assim. E, precisamente, nesta discussão, neste debate, há uma iniciativa que se chama The Future of Design Education, que é uma iniciativa que junta universidades ou escolas de design de todo o mundo e que se organiza no sentido de poder pensar como o design ou a educação em design pode ser melhor preparada para, enfim, o contexto atual. Isto porque o próprio Future of Design Education chega à conclusão de que cada vez mais os problemas de design vão estar relacionados com a construção e desenvolvimento de processos, de serviços, sistemas e comunidades, mais do que na mera criação de artefactos para comunicação e fabrico. E, portanto, há aqui uma mudança de paradigma que é de assinalar. Outra das conclusões a que eles chegam é que os designers hoje começam a ser cada vez mais requisitados para dar respostas a problemas completamente novos e que são muito diferentes dos do passado, o que significa que muitas das abordagens tradicionais do passado hoje acabam por não ser suficientes e, por isso, requerem novas formas de pensar, por um lado, a educação em design e, por outro lado, também pensar qual é o papel que os designers podem ter no contexto organizacional das empresas, da indústria ou das instituições. E, olhando para aquilo que é um estudo do Centro de Design da Dinamarca, que define aqui o design em quatro degraus. Há as empresas que não aplicam o design de forma sistemática, depois há as empresas que recorrem ao design para dar forma aos produtos e artefactos que desenvolvem e produzem. Depois, há também um grupo de empresas que incorpora o design enquanto processo, ou seja, enquanto processo integral no desenvolvimento de produtos e acaba por ter aqui também uma componente
de extraordinária importância no seio das organizações, e depois há as empresas que consideram o design como estratégia, ou seja, enquanto elemento crítico que participa diretamente no desenho dos modelos de negócio. Mas, curiosamente também, se formos ver outros dados da Comissão Europeia, há aqui uma ideia que salta imediatamente à vista, que é o facto de a maior parte das organizações recorre ao design de forma pontual. Há depois um outro grupo que começa a incorporar o design enquanto processo. Um grupo significativo também ainda de organizações incorpora o design para dar forma aos seus produtos e talvez aqui o grupo com menor expressão é constituído por aquelas empresas que começam a integrar o design enquanto elemento que faz parte da estratégia das organizações. E nesta lógica de relacionar o design com as organizações, em 2005, um autor norte-americano que tem trabalhado nestas questões da identidade visual, das marcas, mas sobretudo na relação entre o design e as empresas, publicou este livro que se chama The Brand Gap e que se baseia no entendimento de que o ser humano é constituído, ou pelo menos o cérebro, tem duas partes, o lóbulo esquerdo e o lóbulo direito, um mais racional, o outro mais criativo, e aquilo a que ele chama este fosso é exatamente uma certa desarticulação entre as componentes da gestão e as componentes da criatividade ou do design, e o que ele promove exatamente é esta ideia de se estabelecerem pontes entre estratégias de negócio e o design. Se nós formos ver historicamente casos ou até exemplos paradigmáticos que ajudam a ilustrar como o design participou na vida e até no desenvolvimento das organizações, podemos ir ao início do século XX, vemos Peter Behrens, que foi um designer de produto e de comunicação, arquiteto, e que contribuiu para a definição da AEG na Alemanha, ao nível da própria arquitetura e layout fabril, no seu desenho dos produtos e até na comunicação institucional da marca e da empresa. Nos anos 70, temos um outro exemplo que relaciona o designer Dieter Rams com a Braun e que resulta no desenvolvimento de uma família ou de um conjunto de objetos, de produtos, de forma sistemática e continuada, que acaba por definir, através do design, a forma de tudo aquilo que a Braun foi produzindo ao longo de largas décadas. O Dieter Rams, também nos anos 70, questiona-se a si próprio sobre o que é o bom design e fala, ou pelo menos elenca aqui um conjunto de 10 princípios que acabam ainda por ser hoje muito influentes, onde ele inclui a participação direta do design na estratégia da organização, como refere também a importância do papel do design naquilo que é, por exemplo, o desenvolvimento sustentável já na época. Uma das pessoas que o Dieter Rams influenciou foi o designer Jonathan Ive, da Apple, e é historicamente, neste momento, quase impossível dissociar a participação do designer Jonathan Ive naquilo que foi o desenvolvimento da Apple praticamente nas últimas 3 décadas. E para se perceber a importância da participação do design na Apple, o Steve Jobs dizia que, pelo menos em 2011, o Jonathan Ive era a pessoa dentro da empresa com mais poder em termos operacionais para além de si próprio. E isto é muito revelador sobre como as marcas ou a ligação entre o design e as organizações permite o desenho de modelos de negócio através do desenvolvimento de produtos e de estratégias integradas de produto e de comunicação que têm nas marcas o seu
ponto de entrada principal, ou seja, nós podemos olhar para os logotipos que conhecemos e diariamente somos bombardeados com uma quantidade muito grande de imagens de marca em todos os suportes e canais de comunicação, e temos aí janelas para, ou portas de entrada para o universo multidimensional das organizações, que vão muito para lá da produção ou do design, mas que acabam por tocar em questões de definição das próprias empresas. Em termos clássicos, eu diria que os programas de identidade visual implementados pelos designers gráficos têm uma particularidade, ou duas. Uma primeira é serem entidades externas às organizações, que chegam às empresas, fazem a sua análise, a sua investigação, tentam identificar quais são os fatores de diferenciação, no sentido de recolherem o máximo de informação possível, que lhes permita então depois, numa segunda fase, caracterizar visualmente a identidade dessas organizações, portanto, convertendo em imagens aquilo que possa ser, digamos, uma ideia central, ou uma narrativa, ou uma história que sintetiza aquilo que é a essência de uma organização, ou que é a essência de uma marca, ou de um produto, ou de um serviço. Numa terceira fase, há o lançamento interno e externo da proposta final que tenha sido desenvolvida e escolhida, e, por fim, a sua implementação, e estes processos geralmente são muito complexos. Podemos falar aqui até em 2 casos em Portugal, ou 3, um deles foi a Portugal Telecom, produzida pelo Wally Ollens no virar do milénio, outro caso foi da Sonai nos anos 90, também pelo Sr. Wally Ollens, que fez uma leitura da empresa e chegou à conclusão de que tudo aquilo que a Sonai fazia era florescer negócios, portanto ele usa a ideia, a metáfora da semente para caracterizar visualmente a Sonai, e podia dar aqui um terceiro exemplo, mas no fundo o que está aqui em causa é uma entidade externa que chega ou que é contratada por uma determinada organização para a caracterizar visualmente através de um processo. E, portanto, o fundamental é ter-se uma ideia central, conseguir-se definir de forma muito sucinta aquilo em que a organização, a marca, o produto, etc., se baseia, em como é que se distingue de tudo aquilo que existe à volta, e depois essa ideia central, materializada visualmente, acaba por depois ter reflexo naquilo que é o produto, nas comunicações, nos ambientes ou até, em determinados casos, no próprio comportamento das organizações. Isto pressupõe que existam diferentes modelos para o desenvolvimento destes sistemas de identidade visual enquanto ponto de partida para as empresas, as organizações ou as marcas se apresentarem no mercado ou junto das suas diferentes audiências, e o modelo clássico, se calhar mais comum, é o modelo de paragem única, ou seja, as empresas recorrem a um gabinete de design, ou um estúdio, etc., que tem internamente diferentes competências que lhe permite dar resposta às diferentes necessidades das empresas, seja ao nível da identidade visual, ou dos sites, ou dos catálogos de produto, enfim. Os recursos internos e as competências de design internas permitem, de alguma forma, integradamente, dar resposta a essas necessidades de caracterização visual. Um outro modelo, relativamente mais recente, é o modelo das agências de marca. Ou seja, as grandes empresas de design começam a chegar à conclusão de que é muito oneroso terem equipas muito vastas para trabalhar diferentes clientes. Então, decidem reduzir as suas estruturas, têm internamente uma rede de contactos que lhes permite ir buscar competências específicas em função de cada projeto, ou seja, não precisam de ter toda a gente a trabalhar
dentro da empresa, com os custos que isso implica, mas fazem uma gestão muito cuidada de uma rede alargada de competências que vão buscando e selecionando para atribuírem os projetos quando, enfim, eles os exigem, essas diferenças de competências. Os modelos, se quisermos, da Brown ou da Apple, ou até mesmo da AEG, numa fase muito inicial, é o quê? É, em vez das organizações recorrerem ao outsourcing, né, portanto, recorrerem às competências de design externas, acabam por incorporar dentro da própria organização uma espécie de modelo de agência de marca que gere essa rede de contactos, seja internamente acedendo às competências fora, seja reunindo algumas dessas competências também internamente, e então é o modelo do Integrated Marketing Team, que é aqui designado pelo Sr. Martin Neumayer em 2003. Isto pode parecer um pouco ultrapassado, mas na verdade, sendo, digamos, uma teorização já com 20 anos, na verdade são poucas as empresas, e sobretudo em Portugal, que incorporam este tipo de abordagem no sentido de terem internamente o design a funcionar. Qual é a grande vantagem deste modelo? É que todo o conhecimento e tudo aquilo que é produzido internamente da empresa fica dentro da empresa. O que acontece nos modelos tradicionais de recurso a gabinetes de design ou entidades externas é que geralmente aquilo que é produzido fica fora. E as organizações depois, e em muitos casos, têm muita dificuldade em ir buscar essa informação. E então, tendo o design internamente, e aqui numa lógica do ciclo virtuoso do Neumayer, que é uma espécie do ciclo do branding, há toda uma construção e desenvolvimento da organização, por fases sequenciais, que vai construindo e reunindo ou acumulando o conhecimento que vai sendo produzido ao longo das diferentes fases, e portanto os ciclos repetem-se, mas o conhecimento produzido em termos de design é propriedade da própria empresa e torna autónoma. Isto foi o que aconteceu exatamente com a Apple, ou seja, o Sr. Jonathan Ive tinha um gabinete, era o único designer que tinha um gabinete com um acesso muitíssimo limitado, porque ele concentrava lá dentro tudo aquilo que eram os protótipos e desenvolvimentos de produtos que, numa lógica de inovação radical, vieram até a transformar grandemente a indústria da tecnologia. Ora, considerando as questões da identidade visual e dos programas de design corporativo, design organizacional, nós podemos dizer o seguinte, que este é o primeiro passo para as organizações se apresentarem no mercado e acabam por ter que o fazer de forma a construírem narrativas visuais que sejam ressonantes com o mercado. Ou seja, conseguir construir narrativas visuais de forma continuada, consistente e coerente, que lhes permitam, portanto, sobreviver ao longo dos anos. E, portanto, não será por acaso que na nossa memória, até instintiva, nós estabelecemos diretamente uma relação até imagética na nossa mente quando vemos um determinado logotipo com as imagens ou conhecimento e experiências que temos ou o entendimento que temos acerca dessas marcas ou produtos. Portanto, os programas de identidade visual, eu diria que são compostos, em primeiro lugar, pelo alfabeto, que é o conjunto de elementos gráficos que são usados para construir essas narrativas. Temos os elementos básicos e complementares, portanto, vamos sempre precisar de um nome, de um signo, de um sistema tipográfico e de uma abordagem à cor. E depois vamos precisar de outros elementos de natureza gráfica, que são complementares,
e que não têm essa preponderância, pelo menos não são centrais, e que vão sendo introduzidos de forma a permitirem, digamos, esta ideia de identidade e de variação, que é promover a coerência e a consistência, mas dando simultaneamente imagens novas de forma continuada. Há aqui um fator muito curioso, que é o chamado quinto elemento, e o quinto elemento, sendo aqui considerado como um elemento complementar, eu creio que as pessoas poderão facilmente perceber o que é que isto significa. São elementos gráficos que ajudam as pessoas a reconhecer e a identificar uma determinada marca à distância. Por exemplo, sem vermos o logotipo ou o signo, sem vermos qualquer tipo de letra, sem vermos qualquer tipo de cor ou o nome, eu creio que as pessoas com alguma facilidade identificam, por exemplo, os carros da marca BMW por causa da grelha à frente, que é muito marcante e que aparece de forma muito consistente em todas as séries e gamas de produto que desenvolvem desde há décadas. Portanto, há ali um elemento que estica, que encolhe, que alarga, com mais cor, com menos cor, mais discreto, mais acentuado, mas aquela grelha, ou a forma gráfica daquela grelha, que são dois elementos, digamos, ali em espelho, reforçam a possibilidade das pessoas poderem rapidamente identificar ou associar aquele carro em particular a uma determinada marca. O mesmo acontece com o calçado esportivo, por exemplo. Isso foi introduzido pela Adidas, ainda na década de 40, quando assume as 3 listas como forma de marcar os seus produtos para que pudessem ser identificados à distância, e estamos a falar aqui no contexto da Alemanha, Segunda Guerra Mundial, onde o Terceiro Reich proibiu a presença de marcas, e foi a forma que a Adidas encontrou de dar a volta a esta limitação, promovendo ainda assim uma forma de os seus próprios produtos poderem ser identificados, ainda que subtilmente. E hoje conhecemos a Adidas como sendo a marca das 3 bandas, ou das 3 listas. A gramática, o que é? É uma forma de articular os elementos gráficos entre si, ou seja, essa lógica de os articular é aquilo que permite dar resposta a um fenómeno que era colocado por um senhor da semiótica, Charles Sanders Peirce, norte-americano, também no século XX, em que ele dizia o seguinte: o ser humano é habitado por 2 fenómenos distintos, mas que são interdependentes, que é o hábito e a mudança. Ou seja, por um lado queremos coisas novas, mas por outro lado queremos coisas diferentes. E isso pode ser visto como uma estratégia que tem vindo a ser amplamente aplicada por muitas marcas, que, não variando substancialmente muito dos seus produtos, acabam por ter ali diferentes nuances que os diferenciam por um lado, mas por outro lado fazem com que haja uma percepção de um ar de família, de elementos que definem, ou pelo menos não fogem dos atributos distintivos dessas marcas. E, portanto, a gramática tem por principal função invocar e comunicar ou sintetizar aquilo que é uma ideia central ou uma visão diferenciadora ou caracterizadora de uma determinada marca ou organização. Tem por forma fortalecer ou potenciar esta ideia de coerência e de consistência ao longo do tempo. E promover a exploração deste fenómeno da identidade e da variação. E hoje fala-se muito nas identidades dinâmicas, muito por força das novas tecnologias que permitem que os logotipos hoje já não sejam estáticos. E, portanto, como é que nós, a partir da definição de um conjunto de elementos, conseguimos explorá-los gramaticalmente e encontrar aqui uma lógica que consiga dar resposta a estas necessidades da marca de novidade e de continuidade. A arqueologia das marcas, por sua vez, parte exatamente destes princípios associados à identidade visual, não no sentido de promover
a construção, ou necessariamente promover a construção de sistemas de identidade visual novos, mas estudar e descodificar sistemas de identidade visual existentes. Este é um campo relativamente novo, no entanto, há já bastantes anos ou pouco menos há mais de 10, que tem vindo a ser utilizado por grandes marcas internacionais, sobretudo até no contexto da moda e nas marcas de luxo, que recorrem exatamente a fatores identitários presentes nas suas marcas e nos seus produtos, como forma de os trazer para o presente e de lhes dar, enfim, uma roupagem mais à luz da contemporaneidade. Agora, o modo como essas marcas fazem este trabalho é que não é muito claro. Ou seja, a arqueologia das marcas pode ser considerada um campo de estudo, mas também uma abordagem metodológica, e é isso que tenho vindo a desenvolver, sobretudo até numa lógica de termos no estudo das marcas, ou na arqueologia, ou nos arquivos, recursos generativos que nos permitem explorar esse legado identitário das organizações ou das marcas como forma de poder alimentar novos desenvolvimentos ou repensar novas produções. Há aqui procedimentos que podemos também abordar, bem como um conjunto de áreas de intervenção que não sejam apenas as marcas históricas. Portanto, a Adidas é uma marca histórica, portanto, vem desde os anos 40, pelo menos, no século XX, enquanto tal. É uma marca que pode ser exemplificada ou dada como exemplo de uma entidade que recorre exatamente ao seu legado para promover novos desenvolvimentos. Esta ideia da arqueologia hoje é transversal a outros setores de atividade, por exemplo, na indústria da música, que vai beber aspectos identitários de determinadas culturas, por exemplo, em África ou na América do Sul, como é o caso que estamos a ver aqui. Buscar as raízes e reinterpretá-las à luz dos nossos dias. O mesmo também se verifica em Portugal, isto porque são fenómenos que acabam por ser transversais no mundo global em que vivemos. E, portanto, há também este fenómeno a acontecer em Portugal. O ano passado, pelo menos esta revista, e há muitas outras que se têm focado, e programas de televisão, etc., e muitos de vocês certamente já terão assistido a alguns, que falam exatamente sobre o renascimento de marcas históricas. Ora, o meu trabalho ao nível da arqueologia das marcas, o centrado nos arquivos de marca, começa em 2003, nesta aproximação ao caso da Sanjo, e sendo uma marca tão forte, ou com uma presença tão forte no imaginário coletivo português, a minha questão é o que é que aconteceu a esta marca, ou porque é que sucumbiu, e leva-me então a elaborar sobre a arqueologia das marcas enquanto metodologia. Portanto, há, em primeiro lugar, uma cultura em Portugal que não promove, que não valoriza, que não favorece a construção de arquivos, ou seja, são raros os casos de marcas que preservaram a sua história, o que significa que, quando falamos em marcas históricas que não têm arquivos, há um trabalho fundamental de natureza etnográfica que visa, em primeiro lugar, recolher informação que permita a constituição do arquivo. Numa segunda fase, o procedimento é analisar esse arquivo, que pode ser analisado de múltiplas formas, em termos históricos, em termos de identificação de fatores de diferenciação, em termos de tecnologias, de matérias-primas e por aí fora, ou na relação da organização ou da marca com a própria sociedade e com os seus consumidores e por aí fora. Portanto, a arqueologia das marcas tem aqui um conjunto de objetivos e tem também um conjunto de ferramentas, mas os exemplos que podem ser dados, sobretudo os que vêm a seguir, que se focam nas marcas históricas, podem ser transpostos
até para a criação de marcas de raiz. Isto porquê? Porque, da mesma maneira que nós podemos construir tabelas cronológicas ou trajetórias de desenvolvimento histórico de uma determinada marca ou organização, também podemos fazer ou perceber como é que um determinado setor de atividade ou uma determinada tipologia de produto evoluiu em termos históricos, para percebermos melhor o contexto de uma marca de raiz que queiramos produzir, por exemplo, e conhecer melhor o contexto onde estamos, quem é a concorrência. Portanto, há aqui, por um lado, as trajetórias de análise cronológica, depois há tabelas de análise visual que nos permitem analisar aquilo que são os atributos distintivos de uma determinada marca, por exemplo. O que temos aqui é um caso que tenta olhar para si próprio e entender-se com base, em primeiro lugar, naquilo que foi possível recolher enquanto matéria que ainda existia ou foi possível resgatar, e, por outro lado, encontrar aqui fatias ou instâncias de análise muito específicas. Por exemplo, como é que evoluiu o logotipo, ou qual é a versão mais representativa, onde é que ela se encontra. Muitas vezes não é fácil, quer dizer, pode parecer óbvio recorrermos ou usarmos uma determinada versão porque foi a que mais a expressão teve, ou mais significado ou importância tem, mas a questão aqui muitas vezes trata-se de encontrar a matriz, o desenho original. E este trabalho permitiu exatamente fazê-lo no caso do Assange. Na imagem da direita, podemos analisar outros aspectos que relacionam não apenas a aplicação da marca no produto, mas ao escolhermos esta fatia de observação, podemos olhar para aspectos de desenho das solas, de matérias-primas, de tipos de produção, a própria forma como a marca se interpretou a si própria ou copiou, enfim, referências de produtos de outras marcas. Há aqui dois casos, que é muito subtilmente, portanto a marca acaba nos anos 90 por abdicar de elementos muito identitários e seus, e muito próprios, para assumir referências vindas da Converse ou até da Vans. Mas isto para dizer que, no contexto da arqueologia das marcas, podemos aplicar estas abordagens tanto a marcas históricas, como os processos em si são aplicáveis também para se perceber o estado atual de uma determinada organização, independentemente do tempo que possa, ou da longevidade que tenha, ou até mesmo a produção de mapeamentos de análise visual que nos ajudam a perceber qual é o estado atual das marcas ou da produção num determinado setor. Outra das componentes da arqueologia das marcas é exatamente a sustentabilidade cultural, ou seja, a preservação de matéria com um forte significado e valor cultural. E também o podermos olhar para aquilo que foram desenvolvimentos passados, no sentido de perceber aquilo que diferencia um determinado produto ou uma determinada marca, perceber aquilo que possa ter corrido bem, aquilo que possa ter corrido menos bem, ver processos que nos ajudam até a melhorar processos atuais. Há contextos históricos que fazem com que determinados produtos ou embalagens sejam desenvolvidas de uma determinada maneira e que, ao desconstruirmos esses processos, nos ajuda a perceber a forma como elas evoluíram. E, portanto, dando aqui agora, se calhar, mais um exemplo relacionado com como os arquivos podem ser recursos generativos, temos o caso, este aqui em particular que estamos a ver, portanto, que há um primeiro mapeamento de produtos, de tipologias, de materiais, as pessoas, as questões de natureza visual, os recursos produtivos, etc., que vão ajudar a identificar aqui um conjunto de tipologias marcantes, vai ajudar a encontrar as suas histórias que estão por trás e possibilitar formas de nós olharmos para estes
produtos, se calhar numa primeira vista completamente ultrapassados, mas as histórias, as narrativas que estão aqui por trás, a dimensão social que tem, ajuda-nos a estabelecer pontos de contacto entre as marcas e os consumidores, como permitem também, por exemplo, os recursos produtivos, como por exemplo moldes existentes, alguns com décadas ou até máquinas, a partir exatamente dos mesmos moldes, explorar criativamente novas possibilidades, integrando até muitas vezes aquilo que pode parecer incompatível. Não é? Ou que não é óbvio, como por exemplo relacionar uma técnica de tecelagem milenar associada à produção de colchas com uma indústria mecânica de produção de calçado. O que conseguimos aqui desenvolver, no fundo, foi, com base num modelo icónico, todo um conjunto de outras abordagens que rompem exatamente com esta ideia quase que tradicional de desenvolvimento e que, ao explorar criativamente estas possibilidades e ao construir pontes entre diferentes áreas de atividade, se consigam reforçar mutuamente e chegar aqui até a propostas, como é que eu ia dizer, inovadoras ou pelo menos novas. Enquanto ferramenta, a arqueologia das marcas tem sido, ou pelo menos tem a possibilidade e tem sido implementada e dar origem a trabalho de natureza pedagógica, ou seja, é uma ferramenta que, vindo de análise de marcas históricas, nos permite analisar as marcas hoje e, portanto, um conjunto de intervenções ao nível da educação em design, isso ficou perfeitamente demonstrado em Portugal e fora, como permite ainda nós olharmos para outros setores de atividade e, trabalhando os arquivos, encontrar formas de extrair significado e de até muitas vezes permitir às próprias empresas de olharem para si próprias pela primeira vez, considerando, digamos, esta perspectiva e esta dimensão histórica num único suporte. Ou seja, encontrar aqui razões históricas para se perceber porque é que as marcas evoluíram de uma determinada maneira, como é que influenciaram o contexto, ou como é que foram influenciadas pelo contexto, qual foi a ligação que estabeleceram com a concorrência, ou porque é que viveram sem concorrência, ou quais são produtos que foram icónicos numa determinada época e que ciclicamente podem ser reintroduzidos novamente e por aí fora. Portanto, esta ideia de se pensarem as organizações entrando pelas marcas, indo buscar aos princípios de identidade visual algumas possibilidades para se analisar ou se desconstruir e descodificar sistemas de relação entre marcas e mercado, ou entre design e organizações, nós podemos falar hoje na introdução, ou pelo menos nos sistemas marca, produto, serviço emergentes, que requerem exatamente um pensamento sistémico e uma abordagem holística. Quando falamos de identidade visual, e damos o caso da Apple, por exemplo, não podemos pensar nesses casos que não seja como sendo o resultado de um pensamento sistémico, que toca em todas as frentes e em todos os pontos e as dimensões das organizações. E hoje também falamos numa outra coisa, que é cada vez menos, se calhar, o produto começa a ser considerado como uma entidade isolada, mas passa a ser mais visto enquanto
parte de um serviço que é prestado por uma determinada organização. Aqui o consumo colaborativo pode colocar, enfim, algumas reservas em relação ao calçado, mas já lá iremos, e os produtos inteligentes enquanto possibilidades de incorporação do digital nos dias que correm, não é? E nas abordagens atuais. Indo um bocadinho atrás, temos no desenvolvimento sustentável, e em 1987, talvez a primeira definição. No fundo, é satisfazer necessidades do presente sem comprometer o que venha a seguir. Portanto, estamos num momento crítico hoje em dia. Em 2002 sai este livro, Cradle to Cradle, que introduz a ideia da circularidade. O subtítulo, Remaking the Way We Make Things, pode ser transposto para repensarmos a forma como nos posicionamos ou como estamos, ou como repensar a forma como estamos no mercado, ou repensar até os modelos de negócio inteiramente. De uma forma mais particular, o entendimento do ecodesign, no fundo, é na facilitação de uma produção mais limpa e ecoeficiente. Eu diria que isto é uma parte do processo com vista àquilo que é o ecodesign para o desenvolvimento sustentável. E é curioso vermos que apenas em 2022 sai da Comissão Europeia o conjunto de requisitos, ou pelo menos enfim, de questões a serem consideradas para o desenvolvimento sustentável. As questões da durabilidade, da reutilização, enfim, por aqui fora, há aqui um conjunto de tópicos, incluindo a incorporação do digital nos produtos. Isto acaba por, enfim, contribuir para a definição daquilo que são os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. No contexto português, fortemente dominado por uma vertente técnica e tecnológica com base numa produção em regime de subcontrato para marcas internacionais. Aquilo que se verifica é que não é um contexto onde o design seja predominante, por um lado, não é um contexto onde haja propriamente uma cultura de marca, mas começam a surgir por iniciativas de ou marcas, ou enfim, empresas comerciais, ou até pequenas organizações, ou até outras indústrias de grande escala que se começam a dedicar à produção de desenvolvimento sustentável no setor do calçado. Portanto, há um conjunto de exemplos que nascem na indústria portuguesa e que podem ser referidos como exemplos desta mudança de paradigma. Ou seja, se calhar já não é uma produção no futuro que se preveja em massa, há uma procura cada vez mais de produtos enfim, personalizados, há uma procura cada vez mais por uma consciência social, há uma procura, ou pelo menos a possibilidade de se desenvolverem objetos ou sapatos com uma forte carga simbólica, como forma de reforçar o estabelecimento de ligações de proximidade emocional entre os objetos e os consumidores, que os perpetuam no tempo, ou formas de incorporar excessos ou desperdícios da própria indústria no desenvolvimento de novas produções, como forma de diferenciar os produtos, como forma de incorporar esses excessos, como forma de minimizar a utilização de matérias-primas virgens, como forma de minimizar o impacto ambiental. Estas formas de pensar um bocadinho laterais ou menos ortodoxas, eu creio que a partir do design podem de facto abrir novas possibilidades para, e particularmente no contexto do calçado, se repensar a forma como se produz. Portanto, se precisamos, em primeiro lugar, de dominar as questões da marca
e da identidade visual, se queremos ter produtos que se afirmem no mercado e ter aqui fatores de diferenciação, hoje somos confrontados também com esta ideia dos produtos ou dos sistemas produto-serviço para a sustentabilidade, que aquilo que promovem é exatamente essa integração de produto e serviço. Ou seja, temos aqui uma espécie de conjugação daquilo que são os fatores que definem o desenvolvimento sustentável, incorporados numa lógica sistémica no desenho das organizações para o desenvolvimento de produtos e serviços, onde o foco já não é nos produtos isoladamente, mas sim em todo o processo de desenvolvimento do produto e do respectivo serviço. Portanto, aquilo que se propõe aqui é um desenho organizacional que toca em aspectos que dependem das partes interessadas, incluindo os fornecedores, ou seja, como é que se podem desenhar aqui modelos ou sistemas que incorporam as fontes ou as matérias-primas que são desenvolvidas ou que são necessárias para o desenvolvimento dos produtos, e como se podem desenhar aqui ecossistemas de produção, se calhar muito mais locais e otimizados. E é curioso vermos aqui alguns pontos tangenciais de contacto entre aquilo que são os princípios dos sistemas produto-serviço com aquilo que são as normas até associadas ao desenvolvimento sustentável. Há aqui pontos que são comuns. Há outros aspectos, incluindo as questões de natureza social, no sentido de promover a melhoria das pessoas, seja internamente das empresas, seja pelos externos ou fornecedores por aí fora, que também tocam nas questões do desenvolvimento sustentável. E depois temos aqui, na sua metodologia também, pontos de contacto com as auditorias em design que fazem parte dos programas de identidade visual ou de design corporativo. A análise estratégica, a exploração de oportunidades, o desenho de sistemas e por aí fora, não é? E depois a sua comunicação para o exterior. E, portanto, nós temos hoje, na procura de produtos pelos consumidores, que é cada vez mais complexa e cada vez mais personalizada, uma maior consciencialização para a qualidade e características do produto, uma concorrência apertada entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, a par das tendências ou da tendência dos mercados para a globalização. Portanto, há aqui mudanças globais que estão a ocorrer e acho que numa lógica estratégica as empresas não podem ficar indiferentes e têm que repensar ou pelo menos refletir sobre o que é que está a acontecer, quais são as principais ameaças e que caminhos ou possibilidades têm para evoluir. E, portanto, falávamos na diferenciação dos produtos, nos atributos distintivos, não é? Que hoje, com os avanços da tecnologia da informação e da comunicação, se calhar já não é suficiente competir apenas com base na diferenciação do produto. Ou seja, olharmos para o design enquanto, enfim, forma de caracterizar um determinado objeto, não é? Portanto, o dar forma à superfície do objeto é uma noção hoje completamente ultrapassada. Ou pelo menos que não é suficiente, ou será cada vez menos. Aqui o consumo colaborativo, eu creio que é uma outra pista, não para ser levada à letra, porque o consumo colaborativo pressupõe a utilização do mesmo objeto por diferentes pessoas, ou seja, há aqui também uma mudança de paradigma no que diz respeito à forma como nós consumimos determinados produtos ou os usamos e que podem ser usados de forma colaborativa. Mas o consumo colaborativo
que pode causar muita estranheza, em particular no calçado, e por isso não deve ser levado à letra, pode nos dar pistas sobre outro tipo de participações ou de colaborações em torno do calçado. Questões, por exemplo, de renovação ou reciclagem de materiais, enfim, há todo um conjunto de possibilidades que, olhadas não à letra, nos podem dar pistas sobre como a incorporação da participação dos consumidores nos processos de desenvolvimento pode ser extraordinariamente valiosa. E, por fim, temos os produtos inteligentes. No fundo, os produtos inteligentes não é mais do que termos objetos físicos, entidades físicas, associadas a uma dimensão digital. Neste artigo, que fala sobre os smart products, chega-se à conclusão de que existe uma limitação da literatura no que diz respeito ao entendimento do que é realmente um produto inteligente. E, portanto, este artigo propõe uma classificação, ou uma categorização, ou identificação de diferentes tipologias de produto digital. Portanto, temos aqueles que incorporam dentro de si a própria tecnologia, portanto, o objeto, tal como uma câmara digital, funciona autonomamente, mas há ali uma tecnologia digital interna. Depois, aqueles produtos que relacionam, digamos, um determinado objeto com o seu exterior, portanto, podem ligar-se a redes ou à internet, promovendo dados ou facilitando ações. Depois, os produtos reativos, que são aqueles que incorporam uma tecnologia que permite fazer uma leitura em tempo real e adaptar-se, fazer com que o objeto ou o produto se adapte ou altere as suas configurações em termos de performance, ou em termos de resposta, ou em termos de desempenho, adequando-se ao contexto que está a acontecer, incorporando também formas de analisar em tempo real esse contexto. E creio que um caso até no calçado é esta bota de esqui, que consegue fazer a leitura enfim, da performance ou desempenho do atleta e adaptar-se automaticamente àquilo que está a acontecer. E depois os produtos inteligentes, propriamente ditos, que são aqueles que incorporam a capacidade de aprendizagem e de resposta. Por exemplo, um termostato que, ao fim de um conjunto de dias, consegue perceber qual é o tipo de utilização em termos de ambiente numa casa, dada pelo seu habitante, e adapta-se. Aprende e adapta-se. Portanto, estamos aqui a falar de inteligência artificial, estamos aqui a falar de realidade aumentada, estamos aqui a falar de um conjunto de possibilidades que, dentro destas categorias, também de uma forma não literal, nos permitem pensar na aplicação do digital, também no contexto do calçado, de formas diferentes. E posto isto, eu diria que há aqui dois desafios para o setor do calçado em Portugal. Por um lado, a incorporação do design na estratégia das empresas e, portanto, aos sistemas produto-serviço, eu acrescento aqui a dimensão da marca, por ser o ponto de contacto direto entre os produtos, as organizações e o seu mercado, por via de algo que os consumidores conseguem identificar de uma forma muito mais facilitada. E, por outro lado, o desenvolvimento de produtos de valor acrescentado, alinhados com os objetivos do desenvolvimento sustentável, que toca também nas questões do digital, nos produtos de serviço e por aí fora, não é? E eu diria que estamos aqui. Obrigada, Pedro. Muito obrigada por esta... Estendi-me um bocadinho. Muito obrigada pela apresentação tão completa. Reiterava o convite à nossa audiência para colocar questões nas perguntas e respostas no website. E, entretanto, tinha aqui uma primeira questão para o Pedro. Pode manter a sua câmara ligada. No que concerne à arqueologia das marcas, foi um tópico que desenvolveu bastante. Há casos nacionais de sucesso
referiu, também seguidos de insucesso. Há certos casos de sucesso, mas na verdade realmente o cluster português do calçado gostaria de ter mais marcas. Como é que, ou pelo menos marcas reconhecidas internacionalmente, que se pudessem distinguir ao nível realmente internacional. Como é que todos estes estudos sobre a arqueologia das marcas portuguesas de calçado, todas estas experiências que já temos de mais de 3 décadas de marcas, como é que nos podem ajudar, como é que nos podem guiar para respondermos aos desafios que se nos colocam na atualidade, no contexto nacional e internacional, em termos de marcas? O que é que nos poderia deixar como mensagem? Em primeiro lugar, esta ideia de que a arqueologia das marcas, creio que pode ser útil não apenas para marcas com história, mas também para marcas criadas de raiz. Porque Sim, as nesse mesmas, contexto. não é? As Uhum. mesmas ferramentas que nos permitem analisar historicamente uma determinada marca ou organização, também nos permitem fazer uma análise de concorrência, uma análise de contexto, chamado benchmarking, de forma muito mais aprofundada e usando as ferramentas visuais para tornar essa informação também muito mais clara. Agora, o que é que pode ser feito? Eu diria que cada caso é um caso, ou seja, não haverá necessariamente uma resposta única para todos os casos. Agora, o que há é, e vejo aqui três possibilidades, por exemplo, ajudar empresas que vejam interesse em explorar estas áreas, Uhum. porque também não me parece que seja suficiente, quer dizer, pode ser importante, oportuno e Uhum. pertinente em determinados casos, a arqueologia das marcas de forma isolada, mas aquilo que os três temas que estive a falar tocam exatamente naquilo que é a pertinência do design ao nível da estratégia das organizações. E para Uhum. isso, em primeiro lugar, eu creio que é fundamental, ou uma condição sine qua non, as empresas, em primeiro lugar, perceberem qual é a dimensão do problema, ou qual é, digamos, a pertinência do design ou não, depois estarem abertas a colaborações e depois poderem ser trabalhados os casos separadamente. Outra possibilidade é fazer o mapeamento, exatamente, e pode ser um exercício muito interessante para a construção ou criação de uma rede específica de entidades com interesses complementares, por exemplo. E não ser apenas uma lista, mas ser aqui um conjunto de relações que possa promover benefícios mútuos e complementares Uhum. entre empresas. Olha, assim de repente estou-me a lembrar do caso da Swatch. O caso da Swatch, que é Ok. também um cluster da relojoaria na Suíça, não é? Pois, E sim. que em determinada altura sofre a ameaça dos relógios japoneses mais acessíveis. E, portanto, a resposta da relojoaria suíça foi construir dentro do seu cluster um grupo de trabalho mais restrito para repensar a produção de relógios e como é que, numa produção que desse seguimento à credibilidade da relojoaria suíça, mas adaptada às novas tendências de Uhum. mercado, numa lógica de produto ou de preço também diferente daquela que era o habitual, faz com que a Swatch seja, digamos, um caso que a partir de um exemplo ou de um desenvolvimento exploratório tenha sido muito bem sucedido e ainda hoje exista, não é? E pelo contrário, acabou por agregar a si um outro conjunto de marcas que, entretanto, foram fragilizadas. Obrigada. Outra hipótese é a realização, imagino eu, até do que possa ser um projeto piloto, ou seja, experimental, que permita explorar esta ideia do que pode ser um sistema marca, produto, serviço com base no cluster da indústria. Portanto, há aqui três Uhum. níveis. Há um nível, eu diria, das empresas, isoladamente.
ao nível da rede e de colaborações através de juntar interesses mútuos e ofertas complementares, e por outro lado, digamos, uma ideia de projeto dentro do próprio cluster, que seja uma coisa mais específica, não é? Muito bem. Muito obrigada, muito interessante. Este exemplo da SLAS, sem dúvida que é muitíssimo pertinente. Agora, talvez uma segunda e última questão, pelo que vejo, mostrou no último separador bastantes materiais muito apelativos em diversas sapatilhas. Em termos de sustentabilidade, realmente o design, aliado aos materiais selecionados para fabricar o calçado e a marcenaria são fundamentais. Em termos de materiais sustentáveis, portanto, quer do ponto de vista ambiental, quer cultural, como foi referido, quer até nacional, que soluções é que teriam mais potencial, por serem mais distintivas, por poderem ser mais valorizadas pelas pessoas, pelos consumidores, até pelos nossos clientes? Portanto, que materiais é que tinha em mente e de que estava a falar? Olha, um dos materiais que falei foi precisamente o da tecelagem de Almalaguês, que é um caso curioso, porque reside apenas numa... O conhecimento está nas mãos de um conjunto restrito de tecedeiras que guardam Uhum, esse uhum, conhecimento desde uhum. há 1000 anos, não é? Portanto, o Sim, registro mais antigo que se conhece do Almalaguês é de 1088, mas curiosamente o sentimento das artesãs é que é uma arte em declínio, que ninguém se interessa, e portanto às vezes o que acontece é que há aspectos culturais extraordinariamente fortes e que até estão relacionados com produções em ciclo ou muito consentâneas com aquilo que hoje se fala de ciclos de produção sustentável, biológicos, não é? Que acabam por passar despercebidos. Ou seja, no meu tempo em Londres havia esta sensação de que o design andava sempre à procura do the next big thing, não é? Portanto, os novos uhum, materiais, sempre andar para a frente. E encontrei exatamente neste olhar para trás um conjunto de possibilidades e de oportunidades que nos dão resposta, ou que nos podem dar resposta, a coisas, ou a propósitos, ou enfim, a requisitos, como aqueles que estão presentes ou que são apresentados pela Comissão Europeia. Não é? A questão do ciclo do linho, por exemplo. por exemplo. O ciclo do linho, que é desenvolvido por comunidades de tecedeiras, que podem, portanto, e temos um projeto na Universidade de Aveiro exatamente dedicado a isto, onde aspectos de produção que podem parecer antiquados, não é? São absolutamente ajustados às situações de hoje e que podem constituir em si alternativas muito competitivas e de alto valor acrescentado e também com um forte significado cultural que permitam diferenciar-se no contexto em que vivemos. E nem vou falar sobre o que é possível obter-se daqui com a incorporação das tecnologias digitais. Porque isso permite exatamente levar esta matéria-prima para um outro patamar. E não é muito diferente este caso do linho ou do almalaguês daquilo que aconteceu com Assange, ou seja, que é um objeto, um produto que tem um forte significado histórico e cultural, mas que viveu completamente esquecido e abandonado e Sim, descartado, não é? Durante décadas. E perdeu-se, ou ia-se perdendo, uma grande parte, não fora, digamos, este arquivo que foi construído. E que serviu exatamente de base depois àquele que veio a ser este novo renascimento. Que também só foi possível com, digamos, a abertura ou com, digamos, uma mentalidade diferente daqueles que foram os proprietários anteriores, numa outra vida anterior da marca. Em termos de empresas comerciais, podemos também estabelecer uma grande diferença com as empresas industriais, cuja vocação é produzir, produzir, produzir,
e até que ponto muitas vezes incorporar estas ideias até é contraproducente ou abala de alguma maneira aquilo que é o sistema que está instalado, implementado, altamente produtivo e rentável, não é? Mas eu creio que há aqui outras franjas do setor que podem ser trazidas para a discussão e debate em torno destas novas possibilidades. Seja, por exemplo, ao nível da constituição de uma base de materiais, um pouco à semelhança, enfim, daquela rede de entidades com interesses complementares enfim. Portanto, há a possibilidade, eu creio que isso poderá estar ainda por fazer, que é o elencar de tipologias de materiais e fabricantes, tipos de produto, tipologias de produto, mais do que um banco de imagens ou um banco de dados, ser aqui de facto uma base, uma matéria de estudo séria, reforçar a pertinência dos Product Service Systems e do desenvolvimento sustentável como possibilidade de se pensar como pode o ciclo de vida dos produtos ser incorporado com base nesta ideia enfim, da circularidade das matérias-primas, ou ajudar até as empresas na própria seleção dos materiais, ou seja, caso a caso. Sim, era um pouco isso. Muito bem, penso que temos aqui muita informação também sobre os materiais, não há dúvida que este caso do linho ou do malaguês do linho, até porque tem propriedades excepcionais para o calçado, quer em termos de robustez, quer em termos de conforto, é um material que refresca o nosso pé, principalmente no verão, de modo que, de facto, são ideias extraordinárias. Eu devo dizer que nós, em termos de BioShoes, pedimos a construção de uma base de dados de materiais, e, portanto, será com todo o gosto também essa colaboração, mas eu sei que aqui o seu conhecimento nesta área destes materiais naturais, portanto de origem biológica, também reciclados ou recicláveis, é muito interessante e até poderá constituir a base de um próximo webinar. Pedro, com isto, muito obrigada por esta sessão, muito obrigada pela sua disponibilidade e por toda esta informação muito interessante. Gostava também de agradecer aos nossos participantes que se mantiveram do início ao fim, e foram alguns entrando e outros saindo, mas todos se mantiveram até ao fim. Muito obrigada, sejam bem-vindos a um próximo webinar e aproveitava este final para vos informar que de hoje a 8 dias, portanto no dia 7, também pelas 14h30, vamos ter um webinário BioShoes for All, uma contribuição do couro para o calçado sustentável, vai ser preferido pelo professor Alfredo Crespim, vai ser um webinário muito prático, muito orientado para vos transmitir desenvolvimentos recentes do âmbito do projeto e que estão já disponíveis para ser aplicados em calçado e em marroquinaria, concretamente couro mais biológico, curtido só com extratos vegetais ou mais leve, portanto deixo aqui apenas uma pequena abertura para vos entusiasmar. Mais uma vez, Pedro, muito obrigada a todos os participantes e boa tarde. Obrigada.